dando continuidade no exercício que nós trabalhamos anteriormente, eu fiz algumas adequações, onde além da nota, para que o João fosse considerado aprovado, também deveria ser considerada a frequência. Cada uma das disciplinas que o João cursa, ela tem uma carga horária de 80 horas, e para ser aprovado, o João ele tem que ter frequência mínima de 75%. Nessa situação agora, ao invés da gente ter uma condição para que o João seja aprovado, nós temos duas condições. Então, ele tem que ter a média maior ou igual a 60 e ele tem que ter a quantidade de faltas menor ou igual a 20. Por que menor ou igual a 20? Se ele tem uma carga horária de 80 horas e para ser aprovado ele tem que ter frequência de 75%, 75% de 80 horas são 60. Então, a quantidade de faltas que ele pode ter é 25%, que seria o correspondente a 20 horas aula. Então, a partir daí, nós vamos fazer um programa para ajudar o João a analisar o seu status ao final de cada semestre letivo. Então, aqui, considerando o mesmo exercício que a gente trabalhou, nós temos aqui, ele digitou as 3 notas, calculou a média. Depois perguntou se a média fosse maior ou igual a 60, ele era aprovado, caso contrário, ele era reprovado. Aqui nós também vamos ter que considerar a quantidade de faltas. Então eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada faltas. Essa faltas poderia ser declarada como inteiro, mas como real comporta o inteiro, eu vou deixar aqui junto. Então, nesse caso, vai digitar a primeira nota do João, a segunda nota, a terceira nota, vai calcular a média e mostrar a média. E em seguida, eu vou pedir para informar a quantidade de faltas que o João tem, tá? Então, informe a quantidade de faltas. Agora vem sim, faltas. Então, nesse caso aqui, depois que demonstrou a média, que já calculou e apresentou a média, ele vai pedir a quantidade de faltas. Nessa situação, quando a gente trabalhou em algoritmo, e o Charles já trabalhou com vocês, a gente teria uma condição parecida assim, ó, se a média for maior ou igual a 60 e faltas for menor ou igual a 20, então ele seria aprovado. Aqui no C++, o E ele é substituído por 2E comercial, que seria assim. Então esse é o E. Todas as vezes que eu quero trabalhar o OU, eu tenho esse símbolo, que esse símbolo fica no teclado do lado esquerdo, próximo ao Shift aqui, que são essas duas barrinhas verticais. E se eu quisesse trabalhar o conectivo não, eu teria essa simbologia, essa sintaxe aqui. Então, nesse caso, como as duas condições precisam ser obrigatoriamente satisfeitas, eu vou utilizar o conectivo E. Então, para que o João seja considerado aprovado, ele tem que ter uma média maior ou igual a 60 e a quantidade de faltas dele tem que ser menor ou igual a 20. Então, eu vou compilar para a gente poder dar uma olhada aqui no programa. Então, vou informar a primeira nota 23, 55, 23. A média dele foi menor que 60. Eu vou colocar aqui que ele teve só 15 faltas, mas mesmo ele tendo uma quantidade inferior a 20, ele foi reprovado. Por quê? Porque uma das condições é falsa, ou seja, a média dele não é menor ou igual a 60. Não é maior ou igual a 60. Eu vou fazer o contrário agora, eu vou gerar uma média maior do que 60, mas eu vou colocar uma quantidade de faltas maior que 20. Então, mesmo assim, ele foi reprovado. Mesmo que a média é maior ou igual a 60, a quantidade de faltas ela também é maior que 20, deveria ser menor ou igual a 20. Então, se agora aqui eu colocar, por exemplo, 67, 89, 90 e colocar 20 faltas aqui, aí como as duas condições foram verdadeiras, a média foi maior ou igual a 60 e a quantidade de faltas foi menor ou igual a 20, eu tenho que o João foi reprovado. Então, aqui eu teria uma resposta para esse algoritmo. Vamos pensar numa situação onde qualquer pessoa, eu estivesse desenvolvendo esse algoritmo para qualquer pessoa. E no início a pessoa tivesse que digitar o nome. Então eu vou criar uma variável aqui chamada, por exemplo, string. Essa variável vai chamar nome. O que é o string? A gente tem aqui a variável char também. O char é quando eu tenho só uma letra, uma única letra. O string é quando eu tenho uma sequência de caracteres, mas eu não trabalho o espaço.
Por exemplo, quando a gente for trabalhar o nome, por enquanto, nós vamos colocar só o primeiro nome da pessoa. Juliana, Ana, Paulo, Carlos. Não vamos colocar Juliana, espaço, Martins. Por quê? Porque esse tipo de variável ainda não aceita, tá? Então, nós vamos começar aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é informe o nome do aluno. Então, aqui eu pedi para ele informar o nome do aluno. E aqui ele vai informar qual é o nome desse aluno. Então, o que vai acontecer? Quando a gente compila esse programa agora, a primeira coisa que eu for trabalhar é informa o nome do aluno, Juliana. Observem aqui que eu coloquei só o nome. Por enquanto, não funciona se eu colocar mais de um nome. Então, informe a primeira nota, 34, 89, 12. E eu vou informar a quantidade de faltas. Então, disse reprovado. Então, aqui a única coisa que a gente mudou é que eu inseri o nome da Juliana aqui. Agora, vamos imaginar que eu quisesse melhorar ainda mais esse programa e quisesse colocar assim, a aluna Juliana foi reprovada por enquanto. Eu quisesse colocar essa mensagem aqui embaixo aqui. Então, na hora que eu vou, o nome, lembrando que é uma variável, a palavra reprovada, ela é um texto que a gente colocou entre aspas, ela vai sempre ser do mesmo jeito. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, se eu trabalhar aqui dentro, ao invés de eu colocar aprovado, eu posso colocar assim, a aluna, eu vou colocar o aluno, depois eu vou mostrar para vocês como é que coloca os dois, tá? O aluno, aqui, observe que eu vou fazer e vou explicar, vou colocar um espaço, vou colocar aqui nome, vou colocar outro espaço, foi aprovado. Eu vou mostrar a diferença para vocês, tá? Então, o que eu fiz aqui agora a mensagem? Lembra que eu ensinei para vocês no vídeo anterior a colocar o separador? O que a gente tem? Quando eu tenho uma mensagem, uma frase com o quote, uma saída, que eu tenho uma mistura de caracteres junto com variáveis, eu posso misturar da forma que for, desde que eu utilize esse separador. Então, aqui eu tenho uma frase, aqui no final eu coloquei esse espaço para o nome da pessoa que aparecer aqui, que é uma variável, não ficar grudado na palavra aluno. Então, eu tenho uma sequência de caracteres, eu coloco o separador, porque logo em seguida eu estou colocando uma variável, depois eu coloco o separador novamente, porque aqui eu vou ter outra sequência de caracteres, tá vendo? O /n eu coloquei dentro das aspas. Por que eu coloquei dentro das aspas? Porque ele também é uma sequência de caracteres. Observem que aqui também eu coloquei um espaço. Por que eu coloquei esse espaço aqui? Para que o nome da pessoa que for digitada, ele não apareça grudado na palavra foi. A mesma coisa eu vou ter que fazer no reprovado. Por que eu vou ter que fazer no reprovado? Lembra que eu falei que se ele entrar no aprovado, ele não entra no aprovado? Ou vice-versa? Então, eu tenho que tentar pensar dessa forma. Então, aqui a gente está aprendendo a melhorar as nossas mensagens, juntando sequência de caracteres com variáveis. Mas para mim fazer essa junção, eu preciso colocar esse separador, que é o mesmo do code que a gente trabalhou aqui. Observem agora que eu vou compilar, e fazendo a compilação aqui agora, eu vou colocar, por exemplo, aqui, Ana. Eu tenho aqui o nome, deixa eu colocar aqui Antônio, por exemplo. Se eu coloco Antônio, é o nome do aluno, Antônio, e forma a primeira nota, 77, 88 e 90. O valor da média é 85, o Antônio teve 2 faltas e ele vai dizer, o aluno Antônio foi aprovado. Aqui eu vou ver o que está acontecendo aqui, tá? Mas observaram que eu tive a frase, eu tive o nome do aluno que eu digitei aqui em cima e na sequência eu coloquei a palavra aprovado. Só ver o que está acontecendo aqui, set locale, deixa eu ver aqui. Include locale.h, LCA o português, não tem nada aqui que está errado. Porque aqui, ó, por que não está errado? Porque aqui tem um comando da biblioteca locale.h e aqui eu tenho o set locale LCA o português. Então, provavelmente, quando compilar, ele vai funcionar normalmente. Tá? Então, não sei dizer por quê. Mas, enfim, a gente fez aqui a junção. Se o de vocês permanecer esse erro, aí na próxima aula a gente vê o que está acontecendo quando eu estiver aí presencialmente. Então, aqui o que aconteceu? A gente fez uma junção, uma concatenação de valores, ok?
Vocês vão trabalhar outros exercícios semelhantes com o Charles agora. E para a próxima aula, eu quero que vocês levem, tentem fazer em C++ os exercícios 4, 8 e 9 do arquivo Lista de Exercícios 4, Estruturas Condicionais se, caso, Algoritmos e Programação 1 a 1, 2019 1, eles estão disponíveis lá no Liceu. Então, eu quero que todos tentem fazer em casa o 4, o 8 e o 9.